Fala, noturnos! Tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno, esse é o canal do Leitor Noturno e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o polêmico livro de Quem Traiu Anne Frank. Sim, aquela menina lá do Diário de Anne Frank. Então, bora lá pro vídeo. Antes de mais nada, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like aqui no vídeo e me responda a seguinte pergunta. Você já tinha imaginado que alguém pudesse ter traído Anne Frank? Ou essa curiosidade nunca tinha passado pela sua cabeça? Porque na minha, real, nunca tinha passado. Tinha lido já o Diário de Anne Frank, que é um dos maiores livros de não ficção sobre guerra já lançados na história, um dos livros mais tocantes, um dos livros mais emocionantes. Então é um grande livro, é um grande clássico para quem gosta de ler sobre guerras, assim como eu, mas eu nunca tinha pensado na pessoa, na figura, assim, que teve uma figura que traiu ela. Isso é implícito, é algo que realmente existe e com certeza houve essa traição, mas eu nunca me perguntei sobre isso e me surpreendi muito quando um livro apareceu falando sobre isso, e me surpreendi ainda mais quando no livro eu li que durante as visitas lá a Amsterdã, no prédio onde Anne Frank se escondeu durante os anos de guerra até ter sido traída, até a localização da sua família no anexo ao apartamento de uma família que ajudava eles, tivesse sido revelada. Nessas que hoje funciona um museu lá, né, o museu da Anne Frank e tal, os guias comentam que esta é a pergunta mais feita para eles durante as visitas, durante a visitação ali, é a pergunta que a galera mais faz. E aí, um grupo do FBI especializado em casos arquivados decidiu pesquisar sobre esse caso, decidiu conversar com pessoas, decidiu pegar toda a documentação da guerra e ver quem poderia ter traído a Anne Frank. Esse é o mote do livro, essa é a história desse livro, e é uma história que realmente me surpreendeu muito quando eu vi o lançamento desse livro. O livro está saindo pela HarperCollins, e antes de eu receber a lista de livros que eu, como parceiro, poderia escolher no mês, e obviamente escolhi este daqui, eu tinha visto que ele estava em pré-venda e tudo mais, e fiquei muito ansioso, conversando sobre ele aqui em algumas lives, né, principalmente na live sobre lançamentos do começo do ano. E tinha um medo, eu tinha um grande medo com esse livro, que era de o livro ser algo somente, de ele ser só marketing, de ele no final não revelar quem poderia ter sido esse traidor, dele não dizer nada, dele falar, ah, não, ninguém traiu, e essa é uma história que é contada só para ganhar mais visibilidade, coisa do tipo. Mas não, este medo não acontece, eles chegam a uma conclusão. Isso é uma das primeiras coisas que eu queria falar para vocês, porque é algo que para mim era muito importante de saber. Quando eu fui ver o livro, quando eu fui me inteirar da história, esse era o meu maior medo. E quando eu fiz a resenha lá no nosso feed no Instagram, também o pessoal comentou que era assim o maior medo deles quando eles viram o livro, de que não houvesse a revelação em si, de que o nome não existisse, de que as pessoas dissessem só que não conseguiram chegar a uma conclusão. E essa conclusão é muito polêmica, porque eles não chegam a 100% dessa conclusão. Eles dão um nome, eles dão motivos para aquela pessoa ter traído Anne Frank, eles dão motivos para aquela ser a pessoa mais provável de ter traído a família Frank, e só que eles não têm como dizer isso com 100% de certeza, né? Faz muito tempo. A história ocorreu durante a Segunda Guerra, obviamente, né? Ela ficou nesse anexo durante 2 anos, né? De 42 a 44, quando em 4 de agosto de 1944 o anexo é invadido pela polícia nazista e eles são capturados, a família inteira. Ela é mandada para o campo de concentração de West Brock e fica lá até, infelizmente, ser assassinada. Então esse é o retrato, né? Quem leu o livro é lançado depois, é lançado pelo pai dela, é o diário que ela escreveu durante esse tempo que ela ficou no anexo, escondida, ela vendo as coisas acontecerem, ela com medo, ela tendo a sua vida privada, vivendo enclausurada, muitas vezes não tendo o que comer ali. É uma história muito dolorosa que o pai dela fez questão que
pai dela permaneceu vivo, né, no pós-guerra, fez questão de ter lançado esse livro, de ter lançado esse diário para mostrar para as pessoas tudo que a filha dele sofreu, e a filha dele virou uma grande heroína dessa história, né, uma menina, uma jovem que o nazismo tirou do mundo, tirou a infância, como tantas outras no meio de tudo aquilo que aconteceu. E no momento que a gente está vivendo hoje, né, com os ataques da Rússia à Ucrânia, isso volta à tona, esses medos retornam, quem tem filhos fica com esse receio, mesmo a gente estando tão distante, é complicado essa situação toda que estamos vivendo neste exato momento aqui. O livro é muito bem estruturado, isso também me chamou muito a atenção, porque ele não é escrito por quem fez a pesquisa, ele é escrito por uma pessoa que participou, não ativamente, mas esteve perto de toda a equipe que fez este levantamento, que fez esse estudo, e eles pegam não só o suspeito final, eles pegam vários suspeitos, como por exemplo a família que dava abrigo no apartamento para a família Frank, né? Porque, pô, eles viviam lá, talvez alguém da família ali tenha realmente deixado de concordar com aquilo, ou as propostas dos nazistas tenham sido mais atraentes, né? Porque eles inclusive pagavam para quem delatasse e fossem encontrados judeus e tudo mais, né? A Anne é alemã, vivia na Alemanha e fugiu para Amsterdã durante a guerra, né? Amsterdã recebeu muitos refugiados, né? E se esconderam muitos por ali. E isso também é outro dado muito interessante do livro. É uma parte da história da Segunda Guerra que é pouco contada, que é a participação da Holanda, de quantos holandeses acabaram mortos, de quantas pessoas passaram por lá, de quantos refugiados a Holanda admitiu ali, né? Digamos assim, de quantas pessoas se esconderam por lá e de quantos mortos também a Holanda teve nisso, não só a Holanda, mas países próximos à Holanda ali também, que são normalmente ficam completamente esquecidos daí dessa história, né? Que a gente fala mais sobre os países mais afetados, né? Os países que lutaram propriamente dito durante a guerra. Então a Holanda é um país esquecido que traz, que há muito sobre essa história no livro também, traz muitas informações sobre isso, informações que são extremamente bem elaboradas, bem colocadas, o livro fica muito bem escrito e principalmente ele traz muitos dados que são corroborados por estudos, eles dizem de onde que saíram essas informações, então para mim isso é muito importante no livro, mostra a credibilidade da história e um livro sem credibilidade é muito difícil de tu ler, né? Esse daqui não, esse traz muita credibilidade, ele mostra de onde está vindo os dados, inclusive no final do livro, deixa eu mostrar para vocês aqui, no final do livro, antes dos agradecimentos, tem toda a equipe desses casos arquivados, ó. Eles listam pessoa por pessoa que trabalhou durante essa obra, que ajudou esse caso a ser elucidado, né? O principal nome deles é o Vincent Pankok, que é ex-agente da FBI, é quem capitaneava toda essa equipe que fez esses estudos. Então a gente tem uma história muito bem contada, muito bem elaborada, que traz um final realmente e principalmente é escrito por uma mulher que é especialista nisso. A Rosemary Sullivan é uma especialista em escrever livros de não ficção sobre guerras e principalmente sobre personagens não tão abordados dessas guerras ou histórias não tão contadas do que aconteceu durante a guerra. Como, por exemplo, ela tem um livro falando da filha do Stalin, né? Então é um outro exemplo aí de uma figura que é secundária, mas que também foi extremamente afetada pela história. A Anne Frank não é uma figura secundária, né? Ela se tornou, por causa do diário, uma personagem principal dessa guerra, muitas vezes, mas a história sobre quem traiu ela é uma história extremamente original, não conhecida, e que um grupo foi lá atrás disso para tentar resolver e conseguiu resolver. Só que isso daí causou vários problemas também, porque o livro foi retirado de todas as livrarias do Reino Unido, porque a família da pessoa que é, não vou dar spoiler aqui para vocês, né? Então a família da pessoa que é considerada a culpada, que é considerada a traidora ou o traidor de Anne Frank, não gostou de ter o nome do cara ali colocado no livro como traidor de uma pessoa tão importante da família de uma criança, como possivelmente culpado pelo assassinato dessa menina, e eles entraram com um processo contra a editora e disseram, ó, esteja processado, e tava lá o processo. A editora se desculpou, disse que realmente eles não tinham
tinham dados suficientes para corroborar com 100% de certeza de que era aquela pessoa, mas que é a pessoa mais provável, que tudo indica que seja aquela pessoa, mas eles decidiram que, como não é 100% de certeza, eles retiraram todos os livros das livrarias britânicas. Não aconteceu isso no Brasil, ainda bem, o livro foi lançado agora no começo de fevereiro, e a minha opinião sobre isso, tá? No livro, eles dizem que o caso tem 85% de chance de ser essa pessoa, tá? Só que, cara, esses 15% que estão faltando é muito relativo, assim, né? É uma época, é algo que está sendo estudado, que foi feito há muitos anos, né? Lá na década de 40, então não existia tanta tecnologia, não existia tantas formas de tu provar que aquilo dali realmente aconteceu daquela forma. Mas o que eles pegam no livro são motivos e meios, né? Porque outros nomes são aventados no livro, alguns nomes até do livro cita como assim, ó, durante muitos anos esse cara aqui foi colocado como o traidor, só que ele não pode ter sido traidor por isso, por isso, por isso. E aí ele explica por que essa pessoa não é a traidora. E dessa pessoa que é mostrada ali como traidora, eles colocam a informação e dizem assim, ó, além de ele ter muita probabilidade de ter sido ele, não existem esses pontos que tiram ele da cena, que tiram o motivo dele, que além de ter muita coisa que diz que é ele, ainda não tem nada que diz que não é, né? Então ele não tem uma maneira de se defender, que também é algo que pegou para esses livros terem sido retirados lá do Reino Unido, porque o cara já morreu, ele não tem como se defender dessa acusação, é um livro que mancha o nome da família dele, dos sucessores, né? Então é bem complicado mesmo, é um livro muito polêmico, mas eu gostei do final, comprei a ideia do livro, acho que quem é colocado ali como traidor ou traidora realmente foi. Dificilmente tem um errado, assim, é muita gente trabalhando junto, a maneira como eles descrevem o livro, a maneira como eles colocam minuciosamente cada um dos principais suspeitos de ter feito isso e os motivos para terem feito e por que não poderiam ter feito. É muito bem elaborado, o livro é muito bem escrito, a Rosemary é muito boa nisso, entra de cabeça junto com essa equipe do FBI nessa investigação e faz um livro magnífico. Quem gosta de guerra, quem gosta de guerra não, né? Mas quem gosta de saber sobre as guerras, eu acho que é importante a gente ler essas histórias para que isso não se repita, né? Talvez se tivéssemos lido mais sobre isso. Lendo mais, a gente entende, inclusive, de por que essas coisas estão acontecendo nesse momento, né? Por que é tão importante para a Rússia ir lá e dominar a Ucrânia? Por que eles gostariam tanto desse aumento de território, de retornar com o Império Soviético? Tem muita explicação que tu estudando através dos livros, e livros bons, não são livros de escola, não são livros didáticos, não são livros morosos, são livros de entretenimento, são livros que vão te trazer como se tu estivesse assistindo uma série de TV sobre um assunto extremamente relevante, mas que acaba te entretendo também e que acaba te ensinando muita coisa. O livro ensina muito, traz muitas histórias, como eu falei aqui no começo, traz a história da Holanda, que é uma história pouquíssimas vezes contada dentro da história da Segunda Guerra, traz a história de outros países pequenos ali, mostra por que os judeus foram tão perseguidos, fala que sim, ocorreu o Holocausto, mostra até por que não podemos ficar falando por aí que deveria existir partidos nazistas e que isso deveria ser permitido, essa grande idiotice, né? Então, é perfeito, gostei muito do livro. Ele tem um defeito, um único defeito, tá? Em alguns momentos, por ele ser tão descritivo, por ele tratar de tantos dados relevantes, por ele ser muito explicadinho, nos menores detalhes, ele se torna um pouquinho difícil de ler, assim, ele se torna um pouquinho cansativo. Não é nem moroso, não é que o desenvolvimento dele seja devagar, mas ele se torna um pouquinho cansativo, principalmente no final, quando a coisa está pegando mais ali, quando tu tá mais animado com a leitura, quando tu quer saber mais coisas, os parágrafos são bem grandes daí, e a história é muito detalhada, e isso atrapalha um pouquinho na leitura, mas nada que tire o brilhantismo dessa obra. Quem traiu Anne Frank, gostei muito, adorei a história, adorei o livro. Rosemary Sullivan, uma boa escritora, primeira vez que um livro dela chega aqui no Brasil, mas ela tem muitos livros nessa mesma pegada, nem sempre falando sobre casos arquivados, tem um ou outro que fala sobre um crime arquivado, assim, ou um caso antigo de crime e que ela vai investigar, mas todos falando sobre guerra,
todos falando sobre personagens que às vezes são esquecidos ou que pouca gente sabe que existiram, como esse caso que eu usei como exemplo da filha do Stalin. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Me conte aqui se você vai ler o livro, se você acha que ele realmente deveria ser proibido ou se não, se é um livro que precisa ter a sua história contada e propagada por aí. E a história de Anne Frank nunca pode ser esquecida, né? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Semana que vem estamos de volta e boas leituras.